Maringá, direito do nível municipal da cidade, engenheiro agrônomo, mestre em agroecologia, membro do plano gestor de arborização urbana e membro do Conselho Municipal de Maringá. Iniciamos agora a mesa 3, estratégia de desenho e planejamento da floresta urbana. Convido para subir no palco os palestrantes Luciana Bongiovanni, Marcelo Machado Leão, Alfredo Horácio e a moderadora do debate, Eliane Guará. Para iniciar a mesa, convido Luciana Bongiovanni para a palestra Estratégia Mais Verdes para as Cidades. Luciana Schensky é graduada em Arquitetura e Urbanismo e em Filosofia, mestrado em Estruturas Ambientais e Urbanas e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Professora doutora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação da USP, presidente nacional da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, coordenadora do Grupo de Trabalho de Planejamento dos Parques Urbanos de São Carlos. Obrigada. Vamos colocar a apresentação, por gentileza? Eu não ganhei aquele... Bom, muito boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês vão notar que eu estou indo para um outro lugar, no sentido de que vai parecer muito diferente do que a gente viu até agora, mas o que eu espero é justamente construir essas pontes entre nós, entre esses campos profissionais. Eu fui presidente da associação, eu acabei de acabar minha gestão, e hoje em dia eu estou recém-eleita para o IFLA das Américas. O IFLA, que é a Federação Internacional de Arquitetos da Paisagem, é o organismo relacionado ao ISA de vocês. Então, vejam que a expectativa é justamente fazer com que essa rede toda se amplie, para que todos entendam que, fora do país, na maior parte dos países do mundo, a profissão de arquiteto da paisagem é uma graduação em separado. E vocês me acreditem, é uma profissão muito diferente da arquitetura e urbanismo aqui do Brasil. Bom, a minha grande discussão é a questão da natureza e da paisagem, porque vocês vão concordar comigo que os caminhos que a gente vem seguindo são caminhos muito complexos. Está na hora do povo brasileiro tomar à mão as decisões em relação ao seu desenvolvimento e o impacto que isso tem quando a gente passa a entender a natureza como commodity. A imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, essa é o desastre de Mariana. E a expectativa é justamente sensibilizar as pessoas para que tudo isso é paisagem, que é a minha grande questão ou investigação. A paisagem é aquilo que se vê, mas também é algo que se imagina. Quando a gente fala dos poemas, da literatura de Guimarães Rosa, eu estou falando de literatura que fala de paisagem. Então, a ideia de que a paisagem seja política é porque, num golpe de vista, a gente vê ali em camadas uma série de decisões que se materializam à nossa frente. Então, é um imaginário, tem uma dimensão subjetiva da paisagem e há também uma dimensão bastante física e muito dura e relacionada a ela. Se a gente fosse pensar a partir dos domínios morfoclimáticos de um geógrafo, como o professor Aziz Absaber, a gente pensaria que, dado que este país tem um tamanho continental, as decisões relacionadas ao desenvolvimento, não apenas das cidades, mas das regiões, nos cabem. Ou seja, é preciso que que se fale sobre isso, que se pesquise sobre isso. Isso aqui é uma imagem do Map Biomas.
Depois vocês deem um Google, é um pessoal muito animado que vem passando satélite, que vem interpretando as imagens dos satélites que passam sobre o Brasil. Em rosa vocês estão vendo o avanço do agronegócio. A perda do verde é a perda da nossa floresta. Então, as imagens, se vocês puserem para rodar a animação que tem de 84 para cá, vocês vão ficar de fato muito tristes, como eu fico. É preciso que isso seja encarado como uma questão real, não é? Digo também que paisagem é um termo polissêmico, ou seja, os biólogos usam com uma definição, os literatos e a arte usam com outra, a geografia, principalmente urbana, usa de outro modo, e a arquitetura da paisagem é aquela que abre todas essas portas e tenta projetar e planejar. E o ato de planejamento e projeto deve ser interdisciplinar, ou seja, isto é um trabalho que deve ser feito em conjunto. Compreendem? Ou seja, as nossas formações são complementares. O que a gente leva em cada um dos nossos balaios deve se unir em lugares onde isso possa acontecer. Nós não temos essas estruturas de planejamento no Brasil e a gente deve batalhar por isso, porque senão a gente vai continuar dentro da nossa caixa. E a ideia é sair da caixa e ir para a paisagem. Paisagem também é um processo. Isso aqui é a Marginal de São Paulo, e é aquele erro básico, né? Ou seja, a gente ocupou a várzea e ainda impermeabilizou a várzea e depois é só esperar pelo problema, porque ele virá. E a ideia de que as soluções, elas são, na verdade, conflitos gerados. Não é um problema da natureza, quando a gente às vezes ouve o depoimento das pessoas, a culpa é da chuva, a culpa é do relevo, a culpa é nossa, não é? Os nossos processos de planejamento são criadores de conflito e isso tem a ver com uma técnica, um tecnicismo e a falta da visão holística ou transversal. Por isso que a paisagem se oferece como esse lugar de encontro entre os campos disciplinares e é um pouco isso que eu trago para vocês. A paisagem é uma relação entre humanidade e natureza. É com esse conceito que eu trabalho, ele vem da geografia e a arquitetura da paisagem trabalha isso justamente fazendo plano e projeto para que essa relação seja mais congruente ou harmônica. A ideia de que a arquitetura da paisagem, ao fazer esse tipo de plano e projeto, mira o sistema. Nós não pensamos isoladamente, por exemplo, uma árvore, a gente pensa sistema o tempo inteiro. E esse sistema é composto basicamente de ruas, praças arborizadas e parques, e também as APPs, e também as reservas legais contíguas à cidade, também tudo isso que está em volta, as regiões, e tem uma dimensão técnica e uma dimensão estética cultural, ou seja, não é uma dimensão apenas técnica. História, memória e patrimônio se ligam a esse segundo lado e que eu diria que as árvores têm ambos, não é? O campo disciplinar que eu represento tem um pioneiro, esse sujeito é o Frederick Law Olmsted, ele é mais conhecido como autor do Central Park. Todo mundo conhece o Central Park porque ele é um símbolo de Nova York, mas o que talvez vocês não saibam, cada um desses quadradinhos significa um quarteirão de ilha de Manhattan. Esse sujeito previu, naquele novo reservatório, a água que Manhattan bebeu até pouco tempo. Ele também previu uma série de coisas, mas talvez a mais importante é que em 1858 ele projeta um parque que tem quase 6 vezes o tamanho do Ibirapuera, em São Paulo, para uma cidade que não era Nova York de agora. Ou seja, era um homem de visão que dizia: o trabalhador precisa ter um espaço que seja um pedaço de natureza dentro da cidade, porque esses espaços são fundamentais para a vida cívica. É o encontro, é a saúde, é o lazer, e ele está dizendo isso no século XIX. E uma imagem aqui, o nome do Olmsted ali, Calvervaux é o arquiteto que trabalhava com ele. Essa história toda está no meu doutorado. Se você cruzar o meu nome com o banco de teses da USP, você acha a história do Olmsted lá, que não está muito traduzida para o português, porque a maior parte está em inglês. Ele fez talvez a melhor obra, a obra que é o pulo do gato dele, é Boston, porque Boston tinha um problema de saúde seríssimo, tinha um problema de alagamento seríssimo. Ele vai fazer uma série de lagoas e canais vasocomunicantes, vai drenar a cidade de Boston, vai desempestear ela literalmente, vai arborizar loucamente. Mais do que isso, vai usar espécies que aguentam o salobro e vai criar essa paisagem muito mais selvática que não era comum à época. Ou seja, ele vai mudar o registro cultural de um tempo que fazia tudo com cara de passado a limpo, certo?
Eu trago ele aqui para contar para vocês que esse campo disciplinar, ele é muito antigo, ele é muito pouco conhecido no Brasil. De um modo geral, enxergam a gente como aquele povo que faz o jardim. Eu quero contar para vocês que esse povo, ele de fato planeja com a paisagem e vai olhar uma série de inputs, ou seja, uma série de informações que contemplam todos os campos disciplinares que eu apresentei até agora. Mostro para vocês o meu recorte, para vocês verem. Essa é a cidade de São Carlos, o município, e esse luxo que é estar em cima do aquífero Guarani. Nós não bebemos água servida de nenhum outro município. Toda a água que se sai pelas torneiras aflora naquele lugar. E como todas as cidades, vocês podem ver, é o clássico. A gente foi canalizando e tamponando os nossos rios, por quê? O urbanismo desse período acreditou que o que se tinha que fazer era levar a água rapidamente para fora da cidade. Não só a questão do esgoto, mas principalmente as águas pluviais, aquilo que poderia ser alagamento. E isso gerou naturalmente enchentes. E não foi encher lá na periferia, enchia o centro de São Carlos. Isso são cheias históricas, vocês estão vendo o bonde lá de cima, o Fusca aqui embaixo. Isso é mais do mesmo, todo ano é só esperar que quando não tem um problema hídrico de seca, a gente tem isso todo ano. E aí vocês estão vendo por quê. Essa é a Avenida São Carlos, que faz o eixo estruturador da cidade. Ela é impermeável, ela quase não tem árvores. E o ponto mais baixo é o Gregório, o córrego do Gregório, que realmente sofreu um processo bastante violento em 2020. Vocês estão vendo? Isso aqui saiu em todas as televisões, até fora do Brasil. Isso é a prova de que as mudanças climáticas são uma realidade. Muita chuva em curto espaço de tempo e tudo isso vai juntar no ponto mais baixo. O ponto mais baixo aqui é o encontro do Gregório com um córrego completamente tamponado que se chama Simeão, que foi tido pela imprensa como culpado da enchente. Coitado, ainda levou a culpa, não é? Isso aqui é um pouco do que aconteceu. As Casas Bahia receberam aquela visita, não é? Tudo muito destruído, todo mundo muito traumatizado. E eu faço parte de um grupo que Daniel faz parte também, Daniel Caixa. É o GTPU, Grupo de Trabalho de Planejamento de Parques da cidade de São Carlos. É um grupo voluntário que une as universidades, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos, e a gente tem só um objetivo: estudar coisas e alternativas e apresentar essas alternativas. A gente vem usando, a partir do georreferenciamento e do geoprocessamento, inspirado em um autor que é egresso da arquitetura da paisagem, Ian McHarg, que é o cara do planejamento ecológico. Ele, de algum modo, nos inspirou nessa cartografia complexa. A gente vai sobrepondo as cartografias e construindo um sistema de espaços livres, públicos e privados. Porque se eu trabalhar um sistema de espaços que são públicos, eu vou desonerar o meu processo de investimento e vou conseguir construir o sistema de vias arborizadas e parques mais rapidamente do que se eu tiver terreno privado. Não significa que eu não use terrenos privados quando eu estou projetando sistemas. Se eu achar por bem, junto com a equipe, aquele grande terreno, aquela grande gleba seria perfeita para o sistema para fazer uma retenção, uma lagoa de retenção. O que a gente vai fazer? Como urbanistas, a gente vai marcar aquele terreno para que ele receba, segundo o Estatuto das Cidades, uma ferramenta, um instrumento que se chama direito de preempção. Você marca aquele sujeito e, se for vender aquela terra, ele tem a obrigação de primeiro oferecer para a municipalidade. Então vocês vejam que é um ciclo, é um grupo de pessoas de várias cepas, de vários egressos de várias disciplinas, e a gente vai trocando figurinhas e deixando os nossos planos talvez mais possíveis, né? Isso tudo chega nessa planta aqui, nessa cartografia aqui, que tem esses em branco, são parques que não são parques de fato, eles só existem na canetada, né? No decreto. Inclusive, Daniel é muito responsável por isso. A gente pulou em cima desses lugares e o GTPU nasce justamente disso. A gente vai ter que ligar os pontos. Nós vamos ter que ligar esses parques para fazer o sistema. Estamos só no começo, tá, gente? Estou mostrando para vocês uma história em quadrinhos. Isso aqui já é um trabalho feito em cima de algumas coisas importantes. Olha só, essa cartografia aqui, essa aqui, ela é relacionada a leis.
Vocês estão vendo que a APP ali está mais gordinha? Ela tem a ver com a APREM, que é uma lei municipal que engordou a APP. Ela não tem só 30, ela tem 60, ela está dentro da área de mananciais. Então, à direita da cartografia de São Carlos, eu tenho a área onde nasce a nossa água e aonde a gente vai marcar no sistema. Para lá seria bom que se produzisse comida de boa qualidade, não é? Então, vou mandar um pouquinho com isso, rapidamente. Então, isso aqui é uma carta-chave. O que é uma carta-chave? Isso aqui são todos os potenciais lugares que podem receber projetos. A gente já fez alguns. Só que essa carta-chave, ela inclusive nos ajudou, de verdade, o Daniel, a produzir, junto com Renata Bovo Pérez, minha grande parceira, a política de arborização urbana para São Carlos. Então, vocês vejam que você precisa de uma representação para desenvolver algo. Por quê? Porque assim você consegue, inclusive, dialogar com isso, a partir disso, com a população. Não é? Depois vocês têm... eu vou mostrar uma coisa aqui importante. Neste ponto aqui, eu não acho muito pointer, vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Isso aqui é a Bacia do Gregório, tá? E vou mostrar agora a Bacia do Gregório em close. E essa bacia aqui em amarelo é a do Simeão, que foi ocupada. O que a gente fez? Bolou um workshop que aconteceu em 3 semanas para pensar as alternativas. Então, eu estou descendo a escala. A ideia de que nas bordas da bacia eu tenho os pontos mais altos, a comeada, toda a água que cair vai para o ponto mais baixo. Eu tenho que pensar um sistema de parques e principalmente ruas arborizadas que retenham essa água montante, não é? E aí, mostro para vocês o trabalho de fato. A gente tem então o isolamento da bacia, a gente tem o estudo do relevo, como é que a água corre dentro desse lugar. A gente tem os cheios e vazios, o que é permeável, o que é impermeável. A gente tem, começando a aflorar, do cruzamento dessas informações, o sistema de espaços livres, principalmente baseado em área pública. Os parques desenhados, e a gente, ao mesmo tempo, geoprocessa os dados da bacia, cruzando isso com dados do censo. Lá vem o censo novo, a gente vai poder fazer isso melhor, para saber onde é que estão as vulnerabilidades, para pensar um sistema que seja complementar entre si. Os espaços, eles não devem ser iguais, eles têm natureza diferente, não só porque o local é diferente, mas porque em rede eles trabalham diferenças também. E, finalmente, a gente tem também o drone, o professor Marcel com a gente, fazendo com que tudo isso vá se tornando cada vez mais próximo até o campo. Muito campo, para a gente conhecer essas pessoas, conversar com as associações de bairro, conversar com as ONGs e o sistema aí projetado. O sistema dessa bacia tem imagens, por exemplo, como essa, vou voltar, eu estou nesse ponto aqui, quanto mais montante, então o relevo fazia esse movimento, não é? Então as retenções mais robustas estão aqui no final, quer dizer, na cabeceira. Esse é um parque que a gente chamou de Parque do Cerrado. São Carlos está numa área de transição entre o que seria o Cerrado e a mata de araucária. A gente tem muitas fisionomias ali misturadas, mas o bacana é que a gente pode, de algum modo, com esse projeto, ir mostrando essas fisionomias e gerando isso que para nós é muito importante, que tem a ver com a educação ambiental. A ideia de que você tem nessas imagens, não os projetos que vão ser construídos, vocês têm imagens que podem começar um diálogo com a população. Isso é muito importante, porque a nossa meta é alteração de cultura. Então, hoje em dia a gente escuta de um presidente de comitê, de um presidente de associação assim: eu aprendi que eu não quero um piscinão, eu quero um parque, certo? Então, essa é a ideia de todo o projeto que é feito, um pouco mais dessas imagens. E São Carlos mostrado aqui, ou seja, é uma cidade média, 250 mil habitantes, que tem chance de construir o seu sistema, que tem chance de criar uma comida que não seja um tomate a 200 quilômetros de distância, que tem chance de produzir emprego com isso, de ter boa qualidade de água. De fato, uma vida melhor para todos, né? É isso. Muito obrigada. Aqui tem um resumo da ópera, né? Espaços livres públicos, como construção de lugares e planos, que mitigam os nossos processos de ocupação, as políticas públicas sendo geradas por governança a partir de estratégias de envolvimento da população e as representações como meio para fazer esse diálogo,
e esse olhar interdisciplinar, a paisagem como lugar de encontro. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciano. Bom,